Olá, maravilhosos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Fischer Fios. Eu sou a Adriele da Fischer e sou responsável pelo marketing e também sou artesã. Eu amo fazer crochê, amo fazer macramê e hoje eu vim aqui mostrar para vocês como se faz essa saída de praia, que é a coisa mais fácil do mundo. Até iniciante consegue fazer, quem não sabe fazer macramê vai saber fazer essa lindeza aqui. Então eu vou mostrar para vocês passo a passo, e o mais legal de tudo, gente, é porque ela é feita apenas com um rolinho do fio de malha extra premium da Fischer. Eu vou utilizar aqui a cor solar. Essa aqui está aqui atrás de vocês, é a cor amarelo neon, e eu vou mostrar a cor solar para vocês conseguirem ver bem como se faz os nozinhos. E como eu falei, é feito com um rolinho apenas. Você vai precisar de alguns materiais como um fio de malha extra premium da Fischer, uma tesoura e uma fita métrica e só. Você não vai precisar agulha nada, porque é macramê. Essa arte ela é feita com as mãos, e também o ideal é que você tenha um busto do tamanho que você vai querer usar. Eu estou usando aqui um busto tamanho 38, tá? Mas se você não tem, você também consegue fazer utilizando apenas uma varinha ou algo do tipo para você prender os seus fios e começar então a fazer a arte do macramê. Eu gosto de utilizar sempre ver o volume, né? Você consegue ver o volume aqui na lateral para fazer os nós de acordo com a silhueta da mulher. Então espero que vocês gostem, fiquem conosco e não esqueçam de curtir também e se inscrever no canal da Fischer, porque aqui a gente posta semanalmente muitos conteúdos legais. Vem várias artesãs incríveis aqui no nosso canal disponibilizar esse trabalho de forma gratuita. Então nada mais justo do que vocês curtirem e comentarem abaixo desse vídeo. A gente fica muito feliz com isso, eu espero que vocês gostem. E esse é o meu primeiro vídeo para o canal do YouTube da Fischer. Eu também quero pedir o apoio de vocês, então, para compartilhar com seus amigos e também curtir e comentar este vídeo. Então vamos começar a nossa lista de materiais. O primeiro e essencial é o fio de malha extra premium da Fischer. A gente utiliza ele pela questão que ele fica em formato roletezinho e é super leve para uma peça de praia, assim como também ele seca com muita facilidade, né? E os outros materiais, uma tesoura que corta super bem e uma fitinha métrica, e o mais essencial também, as mãos para a gente fazer os nozinhos. Então eu estou utilizando o fio de malha extra premium na cor solar, o código dele é 68, tá? Você encontra nos melhores armarinhos do Brasil e também no site da Fischer Fios. Então não deixa de ficar no Mercado Livre, no Shopee, várias plataformas têm disponível esse fio que chega com muita rapidez para você. Você pode fazer ele também no fio Poly Plus, no fio Glow da Fischer, mas nesse vídeo que a gente vai mostrar, tá? É com o fio de malha extra premium da Fischer. Então vamos lá? Vou mostrar para vocês como que a gente vai utilizar as quantidades, as medidas, e daí eu vou mostrar para vocês o modelo que eu vou fazer. É esse aqui no tamanho 38, mas você pode utilizar do tamanho 36 ao 40, o mesmo molde, a mesma quantidade de pontos, tá? E caso você queira fazer maior, para tamanhos maiores, você só vai aumentar a quantidade de fios aqui na base da peça. Então eu vou começar mostrando para vocês e vamos lá, mão na massa. Primeiro passo é o que? É você tirar as medidas da silhueta da sua cliente. Então você vai pedir a medida da cintura dela. Então, tirando as medidas da cintura da sua cliente, por exemplo, aqui eu vou ter 68. Você sempre vai adicionar 60 centímetros a mais para fazer essa base aqui, que seria a trança para a cintura dela, que é o princípio da onde você vai começar a fazer o seu molde. Então eu tenho aqui na minha manequim 68 centímetros. Dos 68 centímetros eu vou adicionar mais 60. Então teoricamente ele vai ficar com 128. Então com 128 eu tenho que pegar com 1,28 m para cortar 3 tiras dessas pra gente fazer uma trança que vai ser a base pra gente iniciar o nosso macramê. Porque eu acho muito bonitinha essa base com trança e ela dá mais sustentação, ele fica mais firmezinho.
Você pode utilizar somente o fio, mas fica mais interessante você fazer uma trancinha para começar a utilizar como base para o seu trabalho. O seu fio, eu abri o meu fio e eu preferi utilizar ele, puxar ele por dentro, porque eu acho que assim o rolinho ele não sai rolando pela sala. Você pode sim utilizar pela extremidade de fora, mas eu sempre indico você utilizar por dentro, porque assim o rolinho fica paradinho e você só puxa ele. Então vamos lá. Peguei a extremidade, peguei a ponteira dele e vou medir aí 1,28 m, 3 tiras com 1,28 m, tá? Então 1,28 m, peguei aqui, é o meu primeiro ponto, 1,28 m, e aí eu só pego, deixo o meu dedinho aqui e vou cortar 3 tiras, então eu vou voltar aqui de novo na extremidade e ó, tá vendo que eu já tô aqui grudado? Então, eu vou pegar mais essa aqui e voltar, que vai dar 3 tiras sem esticar, tá? Bem maleávelzinho aqui. Então, quando eu pego aqui, ó, já tá vendo 1, 2, 3. Então, tem 3 fiozinhos. É aqui onde eu vou cortar ele. Corto aqui no meio também. Tá vendo que tem 3? Eu corto pra ficar 3 fios. E do outro lado, eu puxo e também corto os fios que ainda estão ligados, que aqui tem um fiozinho ainda, ó. Aí eu corto aqui. Fechou, então aqui fechou com 1,28 m em 3 cordinhas, que é aonde eu vou fazer a trancinha para estar colocando aqui, tá? Para utilizar como base. Como eu faço isso? Eu sempre dou um nozinho, pego, dou um nozinho, deixo uns 5 centímetros mais ou menos, tá? Aqui, um pouquinho mais. Dou um nozinho. E quando eu não tenho ninguém ajudando, eu dou um nozinho aqui. Eu pego um pedacinho, deixo reservado. Pego um pedacinho de fio e amarro aqui para que eu consiga fixar em algum ponto. Ó, corto aqui só um pedacinho. Dou uma amarradinha. Mais fortezinho, tá? E aí, eu pego essa parte onde eu amarrei já também, tá vendo? E com essa pontinha aqui, eu dou um nozinho aqui. Só um nozinho simples, tá, gente? Por isso que eu não tô mostrando a gravação. Mas só dá um nozinho simples aqui. Pra ficar fixo... Deixa eu mostrar aqui. Para ficar fixo, para que eu possa fazer, então, a parte das trancinhas. Então, amarrei bem forte aqui. Se você tiver mãos aí para doar dos seus parentes, seu marido, pode pedir para ele ficar segurando, tá? Você só vai fazer mesmo uma trancinha. Então, agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz a trancinha. É uma trancinha simples. E a gente vai fazer toda a extremidade até chegar aqui do ladinho, aqui na pontinha, e fazer a mesma ponteirinha e deixar uns 5 centímetros e finalizar. Vou mostrar para vocês agora como a gente faz a trancinha. Como eu falei, são trancinhas simples. Então, a trancinha que você já sabe fazer no cabelo, você vai puxando para dar uma tensãozinha, para deixar ela mais apertadinha mesmo. Então, pode ir puxando. Sempre abre bastante, porque aí não enosa a parte de baixo e aí você não precisa ficar perdendo tempo para desenosar o fiozinho embaixo. Então, você abre bastante a mão quando tá fazendo a trança. Então, essa trancinha normal com os 3 fios, você vai fazer até a extremidade, até finalizar o fio e dar aí aproximadamente 1,10 m com a cordinha de trança. O restante você vai deixar como se fosse aberto, porque depois nós finalizaremos com um tasselzinho, tá? Aqui sobrou alguns centímetros, uns 6, 7 centímetros, então eu só faço aquele nozinho básico que a gente já conhece. Puxo todos os fios e pronto. Deixa esse fiozinho sobrando aqui, que depois a gente pode também estar fazendo um tassel, caso você queira, tá? Então, o nosso próximo passo agora, depois dessa trança toda feita, é a gente vai tirar essa parte que eu utilizei só para segurar a trança. Se você não utilizou para segurar a trança, também não precisa
tirar, né? Se você pedir para alguém te auxiliar aí. E aqui agora, tirando, eu pego toda essa parte que é a trança que a gente fez e envolve toda a cintura, que vai ser a base aonde a gente vai utilizar para fazer o nosso trabalho de macramê. Então eu amarro bem forte, amarra bem forte aqui a base. Vocês estão vendo aqui como que ficou, o tamanho que ficou? Caso vocês queiram fazer um pouquinho maior, para tamanhos maiores, vocês também podem fazer mais compridinho, tá? Então aqui a gente amarra bem forte, pode dar qualquer tipo de nó. Que agora a gente vai então, fez a primeira parte que é a base, e agora a gente vai cortar os fios para começar a fazer esse trabalho dos nozinhos para fazer a nossa saída de praia. Esse processo é um processo gostoso de fazer e ele é bem rápido também. O que vai demorar um pouquinho mais é a parte dos nozinhos e de você cortar o fio do tamanho ideal. Mas ele é um trabalho muito rápido de fazer e vale muito a pena, porque você só vai gastar mesmo um fio de malha extra premium da Fischer. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês agora como a gente faz para tirar as medidas, começar a fazer a medida. Você vai pedir para sua cliente medir da cintura até o pé, até o chão. Então você vai pedir para ela, por exemplo, eu tenho 1,10 m da minha cintura até o meu pé. E aí eu vou pegar 1,10 m e mais 40 centímetros, que é a base, porque como você vai fazer os nós, esse fio ele vai levantar, ele vai voltar para cima, e é por isso que você precisa dar um tamanho a mais para que não fique curto o seu trabalho. E depois, se ficar comprido, você vai também cortar retinho, né? Então, no meu caso, que eu tenho 1,10 m da cintura até os meus pés, eu vou dar mais 40 centímetros. Ou seja, vai ter 1,50 m que eu vou ter que deixar de fios. Só que tem um porém, você não pode cortar com 1,50 m, você tem que duplicar esse tamanho, ou seja, eu vou ter que cortar cada tira de fio com 3 metros. Então 1,50 m mais 1,50 m vai ficar aí com 3 metros. Ah, Adri, por que tu não pode cortar com 1,50 m? Porque eu preciso que aqui fique 1,5 m e aqui fique outro 1,5 m, porque ele não pode ter corte, que quando a gente iniciar o nosso trabalho, a gente vai iniciar pelo meio, tá? Aqui tem 1,5 m e aqui tem 1,5 m, eu vou iniciar por aqui e aqui eu vou passar aqui por trás e aqui esses dois fios aqui pelo meio. Então vai acontecer que eu vou ter aí 2 fios com 1,5 m cada, e é isso que é o grande pulo do gato, que a gente precisa sempre ter essa voltinha aqui sem estar cortada para conseguir fazer o primeiro nó que eu vou ensinar para vocês. Então vamos lá, vamos cortar todo o rolo. Você pode cortar todo o rolo com 3 metros, tá? Cada tira de 3 metros, mas como eu expliquei a técnica, se você não tem essa altura, você pode, se é um pouquinho mais baixinha, você corta, sempre mede a sua altura da cintura até o pé e adiciona mais 40 centímetros e dobra esse comprimento, tá? Caso você não queira gastar muito fio. Se você é mais alta que eu, você pode sempre seguir essa regra. É a altura da cintura até os pés, mais 40 centímetros, e aí você dobra esse comprimento para cortar os teus fios. Então aí eu vou começar a cortar os meus fios, depois eu falo para vocês quantos fios que eu cortei com a minha metragem, que seria 3 metros por fio, tá? Então eu vou cortar e depois eu venho aqui mostrar para vocês. Maravilhosos. Então como eu fiz? Eu medi 1,5 m, que eu tenho nessa braçada, eu tenho 1,5 m, eu medi. Então desse lado aqui eu nunca vou cortar o fio e desse lado eu vou cortar o fio. Então o que acontece, ó? Tá vendo que eu iniciei por aqui? Desse aqui eu medi até aqui 1,5 m. E novamente eu voltei com o fio com 1,5 m. Então aqui eu sempre pego essa medida com esse meu dedo polegar e eu vou pegando 1,5 m, 1,5 m, tá? Deixando ele assim folgadinho, sem estar esticado pra cá e pra cá. Aí eu pego pra lá, pra cá, as medidas e pra cá. Então eu sempre vou fazendo isso e depois eu corto apenas uma extremidade, apenas a extremidade sempre do meu braço esquerdo, que pra vocês parece ser o direito, e vou tendo sempre. Então aqui, ó, eu soltei essa mão, aqui, ó, eu tenho alguns fios, passo minha mãozinha aqui
E aqui embaixo eu já posso ir cortando, tá? Eu posso ir cortando e fazendo isso repetidas vezes até finalizar. Então, já vou cortar aqui embaixo. Então, aqui eu já tenho alguns fios com essa metragem. E aí eu vou reservando eles até gastar o rolo quase todo. No finalzinho vai ficar um pouquinho do rolo, tá? Então, eu vou fazendo aqui, ó, sempre 1,5 para esse lado, 1,5 para aquele lado, ó. Não faz mal você dar um pouquinho de diferença, tá? Ó, então você vai pegar na mão aqui, ó, já tem alguns fios e vai colocando, reservando em algum lugar, para depois você pegar separadinho cada fio. Então, pessoal, eu cortei 30 tiras de 3 metros cada. E ainda me sobrou isso aqui, que eu posso depois estar utilizando para fazer um tasselzinho na parte da ponteira, então, da nossa base, aonde a gente vai amarrar na cintura. Então, isso aqui eu vou deixar reservado e eu vou começar, então, a fazer os nozinhos aqui. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Nós cortamos as bases, eu cortei com 3 metros. Então, vocês podem ver que daqui a gente ajusta, pega as duas pontas do fio e ajunta, que aqui é onde a gente não cortou essa extremidade. Então, nessa lateral daqui eu tenho 1,5 m e nessa eu tenho outro 1,5 m. Então, como que eu vou fazer? E aqui são as pontinhas. Eu sempre pego, faço uma voltinha assim de um Uzinho de cabeça para baixo, puxo isso aqui, porque ele tem elastano, então é fácil. Então, eu puxo isso aqui, passo por trás. E aí, pego essa parte aqui, ó, esses 2 fios de baixo e passo por dentro. Então, eu puxo todos eles. E assim eu vou fazer na sequência, dar uma puxadinha, e assim eu vou fazer na sequência. Mas a gente sempre tem que lembrar dessa sequência, tá? Que é a parte por o Uzinho. Você passa por trás, o Uzinho, estou passando aqui por trás do fio. Eu pego essa parte do Uzinho e puxo aqui. Se você fizer diferente, ele não vai ficar essa traminha assim, ó. Tá vendo? Então, você tem sempre fazendo essa mesma sequência para o seu trabalho ficar igual. Então, vamos lá. Eu vou dar continuidade, eu cortei 30 tirinhas. Então, todas essas 30 tirinhas eu vou fazer desse processo, ó. O Uzinho por trás, pego aqui e puxo tudo. Deixo bem presinho. Eu boto todas as 30 aqui e depois a gente vai distribuir ela e dar espaço entre uma e outra. Então, gente, eu abaixei até a câmera para que vocês pudessem ver. Aqui a gente já fez todos os nozinhos, toda aquela forma sempre, iniciando com o Uzinho por trás e puxando o fio. Aqui a gente tem espaçamento aproximadamente de um dedo aí, tu faz assim, no olho mesmo, o espaçamento entre um dedo. E tô virando o meu busto aqui pra mostrar pra vocês, ó, do espaçamento, tá vendo? Então o meu aqui, ele ficou com 60 fiozinhos individual, mas se você contar por nozinhos, ele vai ter 30 nozinhos. Então, na parte do meu trançado, eu fixei 30 nozinhos que equivalem a 60 fios, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como a gente faz os nossos nozinhos, qual que é a nossa regrinha, porque vai sempre seguir uma regrinha. Então, eu vou dar um zoom aqui e vou mostrar pra vocês como a gente utiliza pra fazer esses nozinhos. Então, aqui eu tenho o meu trabalho, onde ele já está com os fios pra gente iniciar. Como que eu vou trabalhar? Eu vou fazer nozinhos neles e eu vou sempre pegar de 2 em 2. Ou seja, eu pego estes 2 fios daqui e mais estes 2 fios daqui. Então, como que vai ser feito? Eu vou virar um pouquinho a câmera só para vocês verem assim. Esses 2 fios que estão na parte do meio, eu junto eles e deixo aqui no meu dedinho. Porque eles vão conduzir o meu trabalho, os nozinhos. A gente vai fazer os nós ao redor dele. E esses 2 fios que são das extremidades, eu vou trabalhar com os nozinhos nele. Ó, eu deixo esses fiozinhos aqui com o dedinho meu atrás, para seguir o nozinho. Pego esse fio aqui e faço como se fosse um Lzinho pela frente dos fios que estão conduzindo. E este fio que tá do outro lado, eu passo pela frente desse que tá conduzindo, tá vendo?
que está na frente. Esses que estão conduzindo estão atrás. E esse aqui eu vou passar pela frente. E ao mesmo tempo eu vou levar ele para trás, olha só, eu vou levar ele para trás e passar por aqui, aonde que tem um Lzinho, e ele vai passar pela frente. Dessa forma, a gente faz o nosso primeiro nozinho. Então, aí a gente deixa os fios caídos, olha aqui, tá vendo? A gente fez nada mais, nada menos que um nozinho. A altura, eu gosto sempre de dar basicamente uns 3 ou 4 dedos, porque aí fica um nó bem legalzinho, tá? Então, vai no olho mesmo. Tem gente que utiliza uma régua para botar aqui dentro para ficar sempre a medida padrão, tá? Eu gosto de usar no olho. Aqui eu fiz a primeira parte do nozinho. E agora, a gente vai fazer a segunda parte do nozinho para ele ficar fixo aí. Então, nessa segunda parte, a gente vai fazer o inverso, ou seja, a gente vai começar primeiro trazendo esse lado de lá para cá. E esse fio aqui vai passar então pela frente, tá vendo que o conduzido tá sempre por trás. E esse aqui vai então passar pela frente e que vai lá atrás e sair nesse buraquinho aqui pela frente, ó. Passou pela frente aqui, por trás aqui e aqui pela frente. Então, eu vou, ajusto assim, ajusto os fios do meio, dou aquela puxadinha para eles ficarem certinhos. Aqui também dou uma puxadinha e pronto. Fiz então agora os nossos primeiros pontos da saia de macramê. Para dar continuidade, eu vou utilizar também, ó, esses outros dois aqui. Fazer a mesma coisa nesses outros dois e seguir a sequência. Então, aqui, ó, vou focar mais pertinho para vocês verem como que eu estou fazendo esse nó, tá bem? Então, vamos lá. Para fazer esse nó, eu vou pegar esses dois fios. Sempre os do meio eu vou deixar conduzindo. Então, como eu começo? O lado de lá passando por cima e só por baixo desse que está aqui deste lado. Esse aqui eu vou jogar para trás com o dedinho e vou tirar ele lá nesse Lzinho aqui. Então, eu puxo tudo, dou aquela ajeitada, ajeito aqui, para ficar na mesma altura do que o outro ponto que eu já fiz, tá? Então, dou aquela puxadinha aqui para ficar certinho, ó, tá vendo que ficou na mesma altura? E aqui, então, eu faço o oposto, eu pego esse fio desse lado e passo por cima dos que estão conduzindo e por baixo desse outro lateral. E esse aqui, então, eu passo por frente desse aqui e por trás dos outros e puxo, então, aonde? Aqui neste buraquinho aqui, ó. Boto pela frente e puxo. Depois que você entender essa lógica desse ponto, ele é tão rápido de fazer, gente. Olha que lindo que tá ficando. Então, aqui eu vou virar e fazer a mesma coisa, ó. Deixo os que estão no meio conduzindo. O do lado de cá, passo por cima dos que estão conduzindo e por baixo desse outro aqui. Então, eu jogo esse aqui para trás e vai sair lá na frente. Ele é um nó bem fácil de fazer, depois você vai entender essa lógica de tanto fazer e já vira rotina. Então, esse aqui, a mesma coisa. Primeiro você faz do lado de lá e agora você faz do lado de cá. Faz o L, passa por cima desse e por baixo desse. E esse aqui, então, você pega, passa por trás e sai aqui no buraquinho do outro L. Ah, gente, ficou assim torto, o que que você faz? Você dá uma abridinha aqui e vai puxando o fio até você ver certinho qual é que é o fio que você precisa puxar para o seu trabalho ficar retinho. Geralmente você vai ter que dar aquela puxadinha aqui também no seu trabalho para que ele fique bem abertinho e bem bonitinho. Ó. Você vai ajeitando o seu ponto até ele ficar igual dos outros, tá? Então, você vai fazer dessa forma por todo o seu trabalho até chegar do outro lado aqui. Chegando aqui, eu vou mostrar para vocês como a gente faz na parte de baixo, como a gente vai dar continuidade nos nossos nós. E aqui, então, por fim, a nossa última duplinha, né? Então, deixa os fios aqui.
Bom, então uma coisa muito importante nesse trabalho da saia é que sempre você inicie com números pares de fiozinhos amarrados. Neste caso, eu iniciei com 30 amarrações. Então, sendo que eu fiz 30 amarrações, agora eu vou ter 15 nozinhos desses. Então, a gente sempre precisa fazer em número par, o número que é múltiplo de 2, tá? Então, o 30, ele pegou certinho 15. Ou eu precisava fazer 32, ou eu sempre preciso fazer múltiplos de 2 amarrações, tá? Como eu fiz 30, fechou certinho as 15 amarrações. E agora, Adri, como que eu vou fazer para dar continuidade desse trabalho? Já entendi. Ele vai seguir o mesmo princípio, só que agora você vai juntar o quê? Esses 2 nozinhos você vai juntar aqui. Como? Vou mostrar para vocês, que vocês vão ter que deixar sempre as laterais, os 2 aqui de fora. Como essa aqui é uma extremidade, é aqui onde a gente vai deixar a racha, onde não vai estar aberto, que é justamente onde a gente faz a amarração central, que eu vou botar aqui para cima para não confundir vocês. Então aqui, esses 2 aqui vão ficar vazadinhos, vão ficar caídos sem nada. Então eu já boto para um lado, porque ele não vai ter nada, só na próxima carreira que terá. Então, eu pego esses 2 aqui deste fio, deste nó, e os 2 da extremidade do lado de cá deste. Como eu vou fazer a mesma coisa, ó, os que estão no meio, eles vão conduzir o nó, e aqui eu faço o mesmo nozinho que eu fiz anteriormente. Então, vamos lá? Ó, do lado de cá primeiro por cima e debaixo desse. E esse aqui vai passar lá por trás e sair pela frente do nozinho de trás, tá vendo? Ó, agora eu só puxo, dou a mesma altura do meu trabalho, porque aqui ele vai ser juntado. Dei a mesma altura, tá vendo? E agora eu vou precisar fazer o outro nozinho, que vai ser o quê? Esse lado de cá por cima e esse por baixo. Então, ó, esse aqui por cima, esse lado aqui vai ir também por cima deste fio aqui, e eu jogo ele lá por baixo, por trás, e trago aqui na frente. Então, esse é o mesmo nozinho que a gente teve lá em cima, vai ser aqui embaixo também. Só que estão vendo que aqui a gente precisa sempre dar aquela ajustadinha, puxar um fiozinho ou outro, para que o trabalho fique bem retinho, tenha um caimento perfeito. Então, olha só que lindo que já ficou. Sempre lembrando, aqui como vai ser a racha, que vai ser a abertura, esses 2 fios aqui eu não faço nada, porque depois eu vou fazer um nozinho lá embaixo, porque vai ter racha. Se quisesse fazer um trabalho que fosse fechado, sem ter racha, o que você iria fazer? Pegar o do lado de cá, as 2 extremidades aqui e as 2 extremidades daqui também, e fechar o seu trabalho. Assim ele não teria racha. Mas como eu quero que a minha saída de praia tenha racha, seja toda aberta, eu então não vou fazer nada nessas 2 extremidades aqui, nem nessa e nem nessa aqui que é depois do nozinho, tá? Porque depois eu quero fazer uma racha bem linda, então eu vou dar continuidade aqui embaixo no meu trabalho, prendendo, fazendo um nozinho aqui, que vai ficar com uma rachinha. Então agora vamos continuar fazendo isso aqui pra vocês, ó, sempre pegando as 2 extremidades desse nó e as 2 extremidades do outro nó. Então lembra que agora as partes que estão para fora dos nozinhos vão ficar para dentro, conduzindo o trabalho, e as partes que estão dentro de cada um outro nozinho vão ficar agora fazendo nó. Então eu deixo dentro aqui e faço o nozinho, ó, começando sempre pelo lado de cá, ó. Passo por cima desses de baixo e aqui, esse aqui passa por cima também, ó. Aí agora eu levo esse aqui lá pra trás e vou puxar por esse buraquinho que tem aqui, ó. Formando assim um nozinho, tá vendo? Olha o nozinho. Um nozinho simples. E agora eu faço a mesma coisa, só que invertendo os lados, ó. Passo esse aqui primeiro por cima e esse aqui por baixo e sai aqui na frente, ó. Sai aqui na frente. Então eu sempre ajusto, dou uma ajustadinha, sobrou fio, dá uma puxadinha, ó, para ele ficar bem retinho aqui. E assim eu vou dando continuidade. Eu vou aproximar um pouquinho mais a câmera para vocês conseguirem vendo detalhes.
Ó, eu até abaixei um pouquinho a câmera para que vocês consigam ver melhor, né, todo o processo. Então, vamos lá, novamente, tá? É sempre o mesmo processo em todo o percurso. Então, eu pego aqui os dois daqui, com os dois mais da extremidade desse lado de cá, sendo que esses ficaram para lá. Coloco os dois do cantinho de cada nó para fazer, então, o conduzido. E aqui, faço o Lzinho aqui, esse aqui sempre pela frente e pego lá atrás. Então, esse pontinho, gente, esse pontinho, depois que tu pega a técnica, ele é tão fácil de fazer, tu faz até de olho fechado, assim, sabe? Que ele é muito fácil mesmo de fazer. Ó, e ele fica sempre esse nozinho bonitinho. Aqui a gente sempre vai puxando ele, para ele dar um bom caimento na peça. E a gente segue, ó, 2 daqui e 2 de lá, os que estão no meio ficam no meio para conduzir e esses outros aqui a gente faz o Lzinho daqui, dá uma amarradinha para saber mais ou menos a altura que vai ficar e aqui a mesma coisa. O interessante é saber que todo o fio que vem por esse lado, ele sai aqui em cima, ó, aqui em cima e sai desse lado aqui. Então, ele faz isso aqui, ó, tá? Então, se você quer ajustar esse ponto, você sempre vai pegar esse lado aqui e dar uma puxadinha aqui nesse nozinho aqui de cima, ó. Nesse nozinho aqui que vai ajustar o seu ponto certinho. Aqui, como agora começa a fazer a curva do corpo, né? Você vai... Por isso que é bom o molde, gente, porque ele começa a fazer a curva do corpo, então fica um pouquinho mais larguinho aqui, ó. Então, bota os fios. Puxa aqui. Puxa lá. Se você quiser fazer a saia todinha em macramê, você precisa deixar mais comprimento, tá? Porque conforme você vai fazendo os nozinhos, eles vão também, o comprimento da saia vai diminuindo, né? Vai encurtando a saia. Pessoal, olha só, também a gente finalizou toda essa parte, então, dos segundos nozinhos. E como aconteceu aqui na primeira fase, onde a gente deixou esses 2 fiozinhos caírem, também vai acontecer na parte de trás, os 2 fiozinhos. Como eu comentei anteriormente, se você quiser fazer uma saída que não tenha racha, não é o meu caso, eu estou fazendo com racha, mas se você quiser fazer uma saída que não tenha racha, você pode unir estes 2 aqui, que aí vai ficar sem racha, tá? Mas como a nossa ideia é ter essa racha para ficar uma coisa mais sensual, mais com movimento, então a gente não vai fazer nada, vai só deixar caído esses fios, porque agora quando a gente iniciar os próximos nozinhos, a gente vai pegar então os 2 fiozinhos deste aqui e mais esse aqui e vai simular um pontinho aqui também, ó. Ele só não vai ter um pontinho aqui ligando com o outro, mas ele vai ficar retinho porque justamente, como eu falei anteriormente, é a racha que a gente quer deixar. Então, ó, 4 fiozinhos, deixa esses aqui como fiozinhos caídos, como sendo a lateral e ó, como sendo o conduzido. E aí eu faço então os nozinhos aqui. Olhando no olho mesmo, assim, sabe? Eu tiro a medida de que tem que ser mais ou menos o mesmo tamanho aqui. Se você quiser, como eu falei, você pode usar uma régua ou alguma coisa assim para ir tirando as medidas mesmo. Eu acho que no olho fica bem, o trabalho fica bem simétrico também, tá? Ó, e agora então eu vou começar a terceira coluninha. Fiz isso aqui, ó, ele não vai ficar com nenhum nozinho aqui, porque como eu falei, eu quero racha, então por isso que eu não amarrei nesse meu outro aqui, tá? Então vamos lá.
Agora a gente começa então, ó, 2 aqui e pega os 2 que estão mais para essa lateral e começa então a fazendo novamente os nozinhos, ó, 2 e 2, 2 e 2, você sempre... Bom, então agora a gente já fez 3 carreirinhas de nós, a gente vai partir para a 4ª carreirinha, ó. Então a gente fez 1, 2, 3 e agora a gente vai partir para a 4ª carreirinha. Nessa aula eu vou mostrar para vocês até 5 carreirinhas, tá? Mas caso você queira fazer ela mais comprida, é só seguir sempre a mesma regra, tá bom? Vamos lá então para a nossa 4ª carreirinha aqui. Como a gente vai fazer? Deixar essas aqui sobrando, tá? E começar então com 2 aqui e 2 aqui, que vai ser o mesmo caso disto aqui, ó, que fica sobrando e depois a gente aumenta com a 5ª carreirinha, ok? Então, vamos lá. Pessoal, então agora a gente vai para a última fase, né, do nossa saia de macramê. Lembrando que se você quer continuar a fazer mais desse detalhe até no joelho, até embaixo, é só continuar fazendo o mesmo processo. Então agora eu vou para a 5ª camada de nozinhos, ó, já tenho 1, 2, 3, 4 e agora eu vou para a 5ª. Então como eu fiz na parte aqui de cima, que eu queria racha, eu vou fazer aqui também, continuar fazendo. Então eu pego os 4 fiozinhos, primeiros fiozinhos, 1, 2, 3, 4, deixo esses do meio caídos e faço o nozinho então com esses 2 da extremidade, tá? Olhando aqui assim, ó, para que dê a mesma distância basicamente daqui a aqui. Então eu vou fazer um pouquinho mais e agora refazer outro nozinho para dar continuidade nesse trabalho sempre assim. Tá vendo que aqui ficou franzido? O que que eu vou fazer? Puxo esse ladinho de cá e puxo aqui, porque todo fio que sai aqui é o fio que tá na extremidade daqui. Então, dei aquela ajeitadinha, puxo e está ok agora, ó. Então, esse vai ser o comprimento, tá vendo? Tá vendo que aqui ficou frouxinho? Então, ele é o fio do meio. Então, eu vou lá, dou aquela leve esticadinha para que ele fique sempre assim bonitinho a armação dele, ok? Então agora a gente vai continuar fazendo o mesmo processo que a gente fez nas partes de cima, nos nozinhos de cima, vamos fazer aqui embaixo da pessoa. Eu vou cortar aqui no tamanho da maneca, né? Como a gente fala, se você fez essa peça sob encomenda, você corta um pouquinho maior do que a medida que a sua cliente passou, e aí depois ela faz os ajustes em casa, tá? Então aqui a nossa pecinha, ó, ela tem... ela pode ser feita somente com o nozinho, e a gente tem a opção ainda com aquele fio que sobrou, fazer os tasselzinhos. Então como a gente faz o tassel? A gente enrola vários fios na mão, corta e amarra com esse próprio fio aqui que sobrou, tá? Vou mostrar pra vocês aqui também como que eu gosto de fazer o tassel. Então esse aqui foi o fio que sobrou ainda do meu trabalho. O tassel que eu gosto de fazer, eu gosto de enrolar, abrir a minha mão aqui, enrolar vários fios aqui. Conto algumas vezes, até que eu vejo que fica uma largura legal que eu gostei, tá? Então, fiz aqui. Aqui eu vou cortar ele. E antes de eu cortar aqui embaixo, eu vou pegar com esse fio aqui mesmo, tá vendo? Pego, boto 2 pra lá e 1 pra cá. Passo aqui no meio, passo aqui no meio e faço, pego esses 2 e aqui 1 e faço 2 nozinhos, né, bem fortes, ó, 2 nós bem fortes, tá vendo? Bem forte. E agora, por último, eu vou cortar aqui embaixo. E depois eu vou alinhar, tá? Então eu corto aqui, abro aqui e depois eu alinho pra ficar também no tamanho. Aqui eu fiz um tassel bem gordinho e aqui eu alinho, ó. Bem? Deixo bem alinhadinho e faço a mesma coisa, o mesmo processo com esse outro tasselzinho aqui.
Pessoal, tô abaixadinha aqui para mostrar para vocês como eu faço então a parte do corte, tá? Eu me abaixei e aí a gente vai medir a medida da cliente. O ideal é que você deixe mais 10 centímetros. E aí depois a sua cliente em casa mesmo pode cortar, que não tem segredo. Então, por exemplo, como eu falei, a minha medida é 1,10 m, da minha cintura até os pés. Então eu pego a minha fita métrica e vou e meço. Geralmente pela bunda é interessante, então eu vou virar aqui. Então eu vou medir 1,10 m. 1,10 m aqui. Só que eu vou deixar um pouquinho mais de centímetros, porque aí, se é uma encomenda, aí a sua cliente pode cortar em casa mesmo, tá? Vou deixar uns 5 centímetros a mais. Se você quiser, é interessante deixar até 10 centímetros a mais. Então você vem aqui só e corta tudo retinho. Já peguei a minha medida, já me abaixei. Ó, e corta certinho aqui e vai cortando fora a fora. Você vai perceber que conforme você for cortando, ele vai dar um caimento melhor ainda, tá? Esse fio. Então você não precisa puxar. Assim como o fio tá mesmo, você vai cortando. Prontinho, cortado. Olha só o movimento que faz. Quando a gente corta, ele não se enosa mais com tanta facilidade. E agora eu vou mostrar a peça pronta, né, gente? Porque ela tá prontinha. É muito fácil de fazer, muito rápido de fazer também. É uma peça que eu gosto de fazer, eu acho que eu já fiz umas 5 por hobby, já fiz para presentear também. É uma peça super rápida de fazer, econômica de fazer, porque você gosta somente um rolo do fio de malha extra premium da Fischer e fica maravilhoso, assim, um acabamento lindo, o brilho do fio é incrível e é uma peça maravilhosa para você lucrar agora nos finais de anos, no verão. Então aposte nessa peça, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. E vou mostrar mais umas imagens dessa saída lindíssima que ficou na Corsolari. Então, beijão, gente. Espero que tenham gostado. Bom, e finalizamos a nossa videoaula da nossa saia de macramê. Ela é uma videoaula muito rápida, uma videoaula super fácil de fazer. Até quem é iniciante no macramê consegue fazer, como é o meu caso. E hoje eu vim aqui mostrar para vocês um pouquinho de como essa saia é feita. Você pode dar continuidade nela, fazer uma saída de praia mais comprida ou também menorzinho. Você pode também fazer vestidinhos de praia. Então esse nó é um nozinho muito fácil de fazer do macramê. E o legal dele é que essa saída ela é feita apenas com um rolinho do fio de malha extra premium da Fischer. Por que que eu fiz nesse fio? Eu vou dar para vocês algumas razões. Primeiro, ele é super leve. Então, quando a gente tá na praia, a gente não gosta de nada pesado, a gente quer alguma coisa leve. E o fio de malha extra premium da Fischer, ele é extremamente leve e a composição dele é poliéster com elastano. Isso faz com que o fio, ele tenha esse formato rolotê, ele tenha essa leveza no movimento. Quando você vai virar, ele vai virar com você, vai ter um movimento lindo. E além do que, ele também é muito rápido de secar. Então, se você molhar na praia ou molhar na piscina e colocar ele exposto ao sol, ele vai ficar sequinho rapidamente e ele também não desbota a cor, né, com facilidade. Então, esses foram os principais pontos porque eu usei o fio Fischer, o fio de malha extra premium. E você pode usar também o fio Glow da Fischer, que é um fio mais de poliéster, que ele também é maravilhoso, tá? É luxuoso, para uma pegada um pouco mais luxo, pode usar. Aqui eu utilizei a cor Solar, você pode fazer com todas a cartela de cor que é incrível da Fischer. Tem vários fios diferenciados também, além do fio de malha, que inclui o Lume, o Galaxy, que é um fio de brilho, você também pode estar aplicando nessa peça. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. É a minha primeira videoaula de macramê e espero que gostem, consigam produzir. E eu peço, é claro, que vocês, quando produzirem, compartilhem conosco para que a gente possa repostar. Marque a Fischer, marque o meu Instagram, que é Adriele Fischer PN. Espero que tenham gostado dessa videoaula e se tiverem dúvidas é só deixar nos comentários que a gente vai respondendo. Um beijão a todos e sejam bem-vindos novamente ao canal da Fischer Fios. Tchau, tchau!